Em 26 de agosto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve junto ao Superior Tribunal de Justiça decisão favorável determinando que a Google Brasil Internet Limitada e a Google LLC disponibilizassem dados telemáticos solicitados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO-MPRJ, para o aprofundamento das investigações sobre os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Responsável pela sustentação oral do MPRJ, o Procurador de Justiça Orlando Belém, assessor-chefe da Assessoria de Recursos Constitucionais Criminais, Arque Criminal do MPRJ, explicou a decisão em entrevista ao MP Cidadão. Confira. Como essa atual vitória nos tribunais superiores muda as investigações do caso? Eu acho que vai ser muito benéfico para o Ministério Público, que no caso da ECO, que está responsável pelo exame da questão no juízo de primeira instância, porque tem uma nova possibilidade investigatória de análise dos dados telemáticos e, com isso, ter a possibilidade de verificar se existe realmente algum dado que leve ao mandante. Então, a decisão dada pelo ministro Rogério Schietti, pela terceira sessão do STJ, foi uma decisão muito interessante, uma decisão que consolida, né, a necessidade de, num mundo digitalizado como o nosso, de que essa investigação ela se faça num plano moderno e, como tem sido feito com muito afinco lá pelo GAECO. Então, eu acho que a decisão em si é um avanço esplêndido, a despeito da resistência da Google, que, inclusive, em relação ao tema, já interpôs recurso extraordinário para dar continuidade ao não fornecimento de tais materiais e tenta levar essa questão para o Supremo Tribunal Federal. Mas a decisão do STJ foi excelente e vai viabilizar o GAECO uma nova frente de investigação e não fazer algo que possa restringir a atividade investigatória do Ministério Público. Por que o MPRJ precisa destes dados? Que dados são esses? Como a obtenção deles interfere na investigação do caso? O não fornecimento de tais dados é a perda de uma chance, né? É uma perda de uma chance para quem quer investigar. Imagine você, é uma limitação efetiva da atividade do Ministério Público. Se eu posso ter uma investigação que propicia cruzamento de dados de celulares, de notebook, que foram utilizados por possíveis participantes, por outros participantes, ou por algum mandante em contato com os participantes já reconhecidos, isso daí é um avanço e uma necessidade para o contexto investigatório, né? Não possibilitar isso que é realmente uma restrição e não se pode ter um Ministério Público atuante, um Ministério Público forte, sem a possibilidade de exercer uma função investigatória. E uma função investigatória, toda ela é baseada num sigilo, num contexto bem definido, e que não encontra nenhuma situação de invasão à sociedade ou de invasão à individualidade, havendo qualquer contexto de afastamento do direito à intimidade. Então, a importância é a possibilidade de uma nova vertente investigatória e de que essa vertente investigatória seja feita com plenitude, não impedindo que o Ministério Público tenha o seu atuar e a sua função investigatória infirmada. É esse o contexto que está em jogo. O senhor pode nos explicar por que o caso foi para o Tribunal Superior? Este caso ele inicia com um HC perante o Tribunal de Justiça e este HC que foi impetrado pela Google para... HC não, um mandado de segurança em âmbito criminal
que foi impetrado pela Google, é um MS que quis impedir a busca e apreensão solicitada pelo Ministério Público e a obtenção desses dados telemáticos. Então, este MS não foi acolhido pelo Tribunal de Justiça, pelo exame pelo Tribunal de Justiça, e desta decisão que não acolheu a tese, não acolheu o pedido da Google, eles fizeram uma interposição de recurso, que é o chamado recurso ordinário, que foi para o STJ, por questão de competência definida na Constituição, e no STJ, sendo recurso ordinário, nós apresentamos resposta, contra-razões para a questão. E essas contra-razões é uma outra equipe de assistentes da Assessoria de Recursos Constitucionais, composta pelo Procurador de Justiça Antônio José Martins Gabriel, Maurício César Couto, a Ana Paula Rodrigues da Rocha, o promotor de Justiça Guilherme Vogen e recentemente veio agregar também contra-razões outros promotores de justiça, né, para o desempenho de tal função. E foi basicamente isto que aconteceu. Foi em resposta a um recurso ordinário interposto pela Google. Qual o teor da decisão? Franqueando ao Ministério Público a possibilidade de dar continuidade à investigação com a seleção e obtenção dos dados telemáticos, tal como requerido, e que a Google se recusa a fornecer, que são esses dados, onde pode ser feito cruzamento dos ID devices, dos IPs, para análise e verificação se existe uma possibilidade de chegarmos à identificação dos mandantes ou de outras pessoas que tenham participado desse crime extremamente odioso, feito contra uma vereadora que promovia a defesa de direitos humanitários. O senhor poderia falar sobre a decisão da não federalização do caso? Eu acho que essa questão é uma questão que deve ser vista sob um prisma do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do segmento de uma jurisprudência já pautada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não federalizar situações que têm um trânsito normal, um desenvolvimento normal no plano do Estado. O fato de você federalizar questões simplesmente é uma situação em que você reconhece a inércia ou você reconhece a total impossibilidade do Estado da Federação em promover a investigação daquela questão. Então, são situações em que se reconhece explicitamente uma falência da atividade investigativa naquele caso concreto, naquele caso específico, porque não se quer investigar ou existe alguma dificuldade operacional no sentido de promover a investigação. Mas o fato é que tais situações elas nunca estiveram presentes no que diz respeito ao caso Marielle ou em outros casos já analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. E a pauta seguida pelo Superior Tribunal de Justiça foi essa, de reconhecer que quando o Estado empreende de maneira adequada toda a atividade investigatória, todo o trâmite investigatório, há uma dedicação dos seus órgãos constituídos, das suas instituições no sentido de promover a investigação, tendo ela sucesso ou não, o fato é que você não pode promover a retirada, a supressão de um processo, de um inquérito da órbita estadual e passar para a órbita federal. Mudar, pelo simples fato de mudar, não é uma opção acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça ele se pauta com muita seriedade em relação ao tema, como
aliás, em todos os seus casos, mas especificamente no IDC, o IDC não surge como uma situação que possa ser definida como regra, né? Deslocar a competência não é regra, é exceção. E é uma exceção que só se faz se reconhecida a total inércia, tibieza por parte do órgão estadual, que não aconteceu na situação. Então, o que o STJ fez foi seguir a jurisprudência já consolidada desde o primeiro IDC, que foi o IDC da Dorothy no estado do Pará, a missionária Dorothy, que foi assassinada, e que se reconheceu que as atividades de investigação foram suficientes, da mesma maneira que aconteceu agora no caso da vereadora Marielle, onde se verificou, até mesmo com voto unânime da terceira sessão, de que as atividades tomadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e toda a investigação efetivada, também pelo MP e pela Polícia Judiciária, foi uma investigação suficiente e está sendo suficiente. O que a decisão da Justiça representa para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Basicamente, a questão de nós termos uma autonomia e continuidade no processo de investigação. Isso é muito importante. A hipótese do GAECO ter a possibilidade de ir adiante na investigação, verificar outros dados e, enfim, tentar chegar à responsabilização criminal de quem teria ordenado esse assassinato brutal. Então, basicamente, essa a oportunidade que se dá ao Ministério Público. Como vem sendo o trabalho da Arque Criminal em conjunto com o GAECO? É um trabalho muito proveitoso e que rende frutos à sociedade, porque o GAECO ele encaminha as questões e suas postulações que são levadas até os ministros. Então, não só em caso como o caso Marielle, mas em centenas de casos em que ocorre essa interlocução e que o GAECO solicita uma atenção do Ministério Público e, no caso da Assessoria de Recurso Constitucional, para o acompanhamento de recursos feitos pela defesa nas questões do GAECO. Então, em diversos casos, recursos interpostos pela defesa, que foram questões levadas pelo GAECO na primeira instância, questões também relacionadas a HCs que são impetrados no STJ ou no STF, que envolvem temas investigados pelo GAECO. Então, essa interlocução ela tem que ser precisa no sentido de ter os dados e fazer a sustentação das teses perante os tribunais superiores.